Olá, começo o TV Câmara Entrevista de hoje com uma pergunta. Você dorme bem? Tem uma boa noite de sono? Se a resposta for negativa, saiba que você não está sozinho. Dados de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, aponta que 72% dos brasileiros sofrem alterações do sono. Este é o tema do nosso programa de hoje. Para isso estão aqui comigo no estúdio para ampliarmos estas questões a médica otorrinolaringologista Amanda Costa e também o Dr. Gabriel Albuquerque, também otorrino. Sejam muito bem-vindos aqui ao TV Câmara Entrevista. Obrigado pela presença. Tudo bem? Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Doutora, fiz a provocação aqui, né, na abertura do programa, nessa pergunta, né? Se estamos dormindo bem, né? E essa pesquisa, ela já tem um tempinho, né? Mas aponta uma preocupação, digamos assim, né? E até pesquisando nestes materiais, né, para ver o que estavam dizendo, para a gente se inteirar e fazer a nossa pauta, em alguns, né, já tratam isso como um problema de saúde pública. Estamos nesse nível, Estamos nesse nível, então. Os distúrbios do sono, eles são uma pandemia, não só no Brasil, mas também no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem um estudo incrível que chama Epissono, que é um estudo do professor Tufik. E ele foi feito na cidade de São Paulo. Ele viu que 60% dos brasileiros falam que não dormem bem. Entre insônia, ronco e apneia, movimentos de pernas, vários distúrbios que acontecem não só na idade adulta, também em crianças, também em mulheres, em várias fases. Então, sim, a gente está vivendo, infelizmente, uma epidemia aí de dificuldades de sono. Epidemia, olha só. Doutor Gabriel, por que disso? Obrigado também pela presença aqui no programa. O que está acontecendo, né, com a nossa sociedade? Isso é um problema que está se abatendo sobre nós nesse momento? É mais atual, de acordo com as nossas vivências e correrias? Então tá, obrigado pelo convite. Assim como a doutora Amanda falou, esse mesmo estudo Epissono, ele já é feito há bastante tempo lá na cidade de São Paulo. E esses dados alarmantes que ela falou agora, na verdade, nos últimos anos, já que eles têm feito, já há mais de 10 anos eles têm feito esse estudo, e a gente viu que tanto os sintomas quanto o diagnóstico de doenças de distúrbios do sono só tem aumentado nesse tempo. E aí vem aquilo que a gente vê toda hora em rede social, comentário da vizinha, comentário de familiar, que está todo mundo dormindo mal, né? E o que a gente consegue ver é que isso tem a ver com a vida moderna que a gente tem, que está cada vez mais moderna, né? Então, uso de celular até tarde da noite, exposição a telas dos mais diversos tipos, estresse nas alturas, tá? Depois a gente vai falar mais também, mas uma das doenças mais comuns, dos distúrbios do sono mais comuns é a apneia do sono, que está relacionada também com a obesidade, que é uma coisa que tem aumentando. Então, basicamente, esses são os fatores dessa nossa vida moderna, assim, que tem trazido bastante desses distúrbios de sono cada vez mais frequentes. Sabe, Gabriel, importante, tu falou, muito legal o que tu falou, e também tem um ponto que é uma sociedade que nunca dorme. Então a gente nunca viveu um tempo de 24 horas tudo em atividade, é a primeira vez. Só que a gente não é 24 horas. Então a gente tem esse impacto, por isso que a gente está com níveis de burnout também tão elevados, ansiedade, sintomas psiquiátricos, pessoas que não se sentem satisfeitas, mesmo dormindo bem, não se sentem satisfeitas com o que estão dormindo, porque é um bando de privado de sono. Então eu diria assim, a gente está vivendo uma sociedade conectada, uma sociedade 24 horas, e nós não somos 24 horas. Então ocorre aí uma dessincronia, a gente está desincronizado do que é natural. E isso não acaba bem, infelizmente. Essa questão, né, do WhatsApp, por exemplo, né, ele é uma suposição de que estamos o tempo inteiro online, né? Isso é um problemaço também, né, doutor? Sim, até para nós que somos profissionais da saúde, né, às vezes a expectativa de um paciente ou qualquer outra pessoa que conheça a gente, que a gente esteja realmente disponível 24 horas, porque hoje em dia é muito fácil. Né, tu manda mensagem, tu até consegue ver ali que o médico recebeu assim, a mensagem, ou qualquer outra pessoa, né? Então... Viu e não me responde, né? Porém, agora eu vou fazer o advogado aqui. A gente tem que orientar as pessoas, que a gente não é 24 horas. Perfeito, então, eu atendo muitos pacientes com distúrbios do sono, atendo majoritariamente crianças, tá? E toda pessoa que chega no meu consultório, eu falo,
me chame qualquer coisa, mas não me ligue toda hora. Eu vou responder às 7 da manhã, meio-dia, 18 horas. Então, cabe a gente limitar essa sociedade de 24 horas, a janela que a gente fica estável na nossa saúde. Eu não vou responder às 3 da manhã. Eu não vou. Se for urgente, teremos uma emergência. Então, 7 da manhã, meio-dia, 18 horas é o meu horário de olhar todos os WhatsApp. Então, a gente precisa limitar em favor do nosso sono, da nossa saúde mental, da nossa atividade física e da nossa alimentação. Senão, realmente, nós vamos virar uma sociedade que vai retroceder e não evoluir. E é um estrago, né? Uma noite mal dormida. A gente fala uma noite mal dormida, né? Agora imagina a gente ter esse problema de não conseguir dormir, né? Com certeza. Muitos estudos até, a gente fala bastante de estudos que, como o sono é uma coisa tão difundida, todo mundo dorme, né? Todo mundo quer dar o seu pitaco, então a gente se baseia bastante na parte científica, assim, para saber exatamente como orientar bem o paciente, né? Num mundo em que a gente é bombardeado de informações que às vezes nem são tão verdadeiras, né? Então, realmente, que nem ela falou, a gente já começa, muitas das coisas que a gente consegue passar para os pacientes já vem de educação mesmo, né? De saber a importância do sono, o tempo, da importância para o sono, né? A gente, nessa sociedade moderna, que nem eu falei antes, a gente parece que valoriza muito a pessoa que trabalha enquanto os outros dormem, né? Isso tem sido um veneno, assim, né, para muita gente. Adorei né? essa daí, eu Então, bato muito nisso lá no Instagram. Porque, a meu ver, Não dá, né? a meu ver, na verdade, tem destaque a pessoa que consegue dormir bem e vai ter uma produtividade Qualidade maior. de sono, no dia. né? Qualidade de Durma sono. enquanto todo mundo dorme, que vai dar certo. Não faça o milagre da manhã se tu não é Exato. matutino. Se o Exatamente. teu ciclo, a gente chama de ciclo circadiano, né? Se Deus te fez com um chipzinho lá, para te ser um cara mais vespertino, Deus te fez assim. A gente não sabe bem por quê, tá? Mas é genético isso, tem um componente genético. Para te produzir às 7 da noite até a meia-noite. Que bom, tu é um vespertino. Agora, para ti não vai funcionar o milagre da manhã. Se eu te colocar para trabalhar às 6 da manhã, tu vai querer me matar, claro, tu não vai dar. E em contrapartida, eu sou matutina, eu trabalho de manhã, eu gosto de acordar cedo. Então, existem pessoas matutinas que vão produzir de manhã e gente que é vespertina. E geralmente esses dois se casam e querem formar uma família. Então, é dois ritmos diferentes, não tem como dar certo, né? Então, não é para todo mundo acordar de manhã cedo, não é para todo mundo essa história de produzir alta produtividade, dormir pouco. Tem gente que tem um perfil para dormir mais horas, né? 9 horas. E tem gente que vai precisar de 6 horas, um pequeno dormidor. Então, é variável. Às vezes, essa informação em demasia na internet, às vezes causa uma confusão nas pessoas, né? Começam a vender o seu sono barato. Deixa eu dar um relato pessoal que também, houve uma época aqui que eu trabalhei em uma outra empresa de madrugada, né? E aí quem já trabalhava de madrugada dizia assim pra mim, não, mas isso aí tu vai acostumar. Eu não acostumei em momento algum, fiquei quase um ano trabalhando de madrugada, e aí eu dormia pingado durante o dia, porque eu chegava de manhã, e aí minha esposa saía para trabalhar, e eu estava ligado. Então eu ia ter um pouquinho de sono lá perto do meio-dia, eu dormia um pouco até o início da tarde, e depois no final da tarde. Tinha 2 momentos de sono, assim, então eu ia trabalhar, daí já ia cambaleando, só que isso, consequentemente, assim, te causa uma irritabilidade, tu perde peso, enfim, sabe, pra mim foi horrível. O sono é uma coisa bem, um dos pilares da vida saudável, né? A gente tem o sono, atividade física, alimentação, saúde mental, né? Que são os grandes pilares, assim, da uma vida saudável, né? E o sono tá bem aí. Só que o sono, ele não é linear, né? Durante a noite a gente passa por vários estágios de sono, né? A gente tem 4 estágios de sono, N1, N2, o N3 e o sono REM. E cada um tem a sua função ali. Se a gente acaba dormindo pingado, sono muito fragmentado, que a gente chama, às vezes realmente não tem sono suficiente. A pessoa, por mais que ela durma tantas horas, está tudo quebrado, ela não consegue ter o descanso necessário. Fala um pouquinho mais, doutor, sobre esses estágios do sono, né? Eu acho interessante, né, para que a gente até possa entender um pouquinho melhor, né? Porque às vezes a gente dá uma cochilada, assim, dei uma descansada, mas não é isso, né? O sono, ele precisa passar por esse processo até chegar em um estágio que esteja realmente, né, descansando. Né? Então, basicamente a gente tem 4 estágios de sono, que a gente detecta esses estágios basicamente num exame que a gente faz, que é a polissonografia, que é o exame mais importante na avaliação, assim, de um paciente com algum distúrbio do sono. Nesse exame a gente consegue fazer o diagnóstico de várias doenças, principalmente a apneia do sono. E nesse exame, se coloca alguns eletrodos na cabeça, assim, do paciente, enquanto ele está dormindo.
para ver as ondas cerebrais. E é de acordo com as ondas cerebrais que a gente detecta em que estágio de sono esse paciente está. O sono N1 é aquele sono quando a gente recém começa a dormir, que é um sono bem de transição, que às vezes é aquele sono que a gente dá uma pescadinha, alguém diz, acorda aí, tá dormindo. Não estava dormindo. Normalmente o N1 é por aí. O N2 também é um sono de transição, que dura bastante tempo durante a noite. O sono N3 é um sono que o nosso cérebro está bem calmo, por assim dizer. As ondas cerebrais estão bem calminhas. É um sono que a gente tem muita dificuldade de acordar. E nesse sono é um que está mais relacionado com o nosso descanso físico, assim, durante a noite. Né? Tem bastante produção de hormônios que são específicos nessa parte do sono N3, que é o GH, né? Que é o hormônio do crescimento. E o sono REM, que é o sono que o cérebro em si até que está bem agitado, mas o nosso corpo está bem relaxado, que a gente não se mexe. Porém, o nosso cérebro está bem ativo, então normalmente é o sonho que a gente está sonhando. Tá? Então, e o sono REM está bastante relacionado com o descanso mental, assim, e consolidação da memória. Então a gente sabe que pessoas que têm privação de sono, não tem muito sono REM, por exemplo, acabam tendo um prejuízo bem grande, assim, de concentração, memória, né? Então, que seria o estágio mais profundo do sono, digamos? Mais profundo em relação ao relaxamento muscular, mas o sono N3 cerebralmente é o sono mais profundo que a gente tem. Alguns dispositivos, né, relógios inteligentes, assim, que eles detectam pelo nosso movimento se a gente está dormindo profundo ou não. Quando eu digo sono profundo é para ser esse sono N3, assim. Doutora, dentre os distúrbios, né, de sono, quais os principais, o que a senhora tem atendido com mais frequência, assim, né? Que tem mais nos atormentado? Muito bom. Tem de tudo, né? Não pensa que não tem nada que não exista. Então, vamos lá. Hoje em dia a gente tem catalogado como se fosse um manual de todas as doenças do sono. E uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, é feito como se fosse uma reedição desse manual do sono. As doenças mais importantes do sono, então, no Brasil e no mundo, no geral, primeiro lugar, privação de sono. Então, como eu falei para vocês, a gente está vivendo na era zumbi. O problema número 1 é simples, é o número de horas. As pessoas não dormem mais o quanto elas necessitam. Nem sempre são 8 horas. Tá? Então, isso é um outro mito. Tem gente que precisa de 9, gente que precisa de 5. Privação número 1. Depois, insônia, que é dificuldade de iniciar o sono, manter o sono, ou uma sensação que eu não dormi, que está cada vez mais comum isso. As pessoas chegam no meu consultório e falam, doutora Amanda, socorro, eu não durmo. E eu falo, tenho certeza que tu dorme, senão você estaria morta. Então, é uma sensação que aquele sono não existiu. Depois nós temos o ronco e a apneia obstrutiva do sono, que vai atingir aí 30% dos adultos. É um monte de gente. Se tu não ronca, eu não ronco. Gabriel não ronca, só pode ser tu, Cleiton. Só pode ser tu que ronca. Um dos três está premiado, né? Um dos três está premiado. Então tem o ronco e a apneia, depois tem a movimentação de pernas, tá? Que são aquelas pessoas que às vezes para dormir precisam movimentar as pernas, ou tem uma certa agonia, um desconforto nas pernas. Então isso é um terceiro distúrbio, ou quarto distúrbio, como a gente fala, que é o distúrbio dos movimentos. Então não é normal, tu vai ver teu filho lá na cama, parece um reloginho. Isso não é normal. Então eu diria que no geral, nós temos esses principais e depois nós temos coisas estranhas que acontecem no sono. Parassonia. Não é paranoide, não é espírito, são as parassonias. Que é aquelas pessoas que, por exemplo, sentem que estão acordadas, mas não conseguem se mexer. Já aconteceu contigo? Não, isso não. O que acontece comigo são as pernas. As pernas, a movimentação. Esse de ficar se olhando como se estivesse fora do corpo, não conseguindo se mexer, se chama paralisia do sono. É um tipo de parassonia. Assim como o sonambulismo, onde a gente tem aí mais comum nas crianças de olhinho aberto, caminhando pela casa. Terror noturno, aquelas crianças que acordam, socorro, no meio da noite. São as parassonias. Então, de uma forma geral, isso é o mais comum dentro do sono. Né? E todas elas dá para tratar? Tem tratamento? Tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento. Só que o que eu vejo, e o Gabriel deve ver isso muito também, é que as pessoas elas chegam no consultório querendo algo mágico para dormir. Só que o sono, ele não é um desligamento, ele não é um processo passivo. E se o sono não fosse importante, ele iria ser um grande erro da nossa evolução. Então, dormir importa e a gente precisa entrar num ciclo de adormecimento para dar certo. Então, Amanda, toda doença do sono é fácil? Não.
a gente vai ter que diagnosticar e muitas vão exigir mudanças da vida da pessoa. Comportamento, né? Aí é que o problema vem. Então, tudo a gente trata, tudo a gente melhora a qualidade de vida, mas nem tudo é uma cura. Existem escolhas e tratamentos crônicos. Porque muitas vezes, né, até me parece por essas características que em algum momento a pessoa foi construindo isso, né, de alguma forma, né, esse processo, né. Então daqui a pouco ela vai precisar de um processo de desconstrução do que ela acabou se cercando, né, desses elementos. Com certeza. Quando a gente fala principalmente da insônia, que é um problema bem comum, assim, né, como ela falou, uma das quatro principais doenças de sono. A gente fala que a insônia ela tem 3 P's assim, que a gente tem que cuidar assim, no paciente com insônia. São os fatores predisponentes, ou seja, a predisposição, às vezes até genética ou alguma doença que ela tenha que pode fazer com que ela tenha uma predisposição maior de ter problemas de sono, de insônia. Nós temos fatores precipitantes, que é um evento que aconteceu que fez com que a pessoa começasse a ter insônia, né? E o terceiro P são os fatores perpetuantes, que são os fatores que a pessoa já com insônia tenta fazer para corrigir a insônia, mas isso faz com que ela tenha mais insônia ainda, assim, sabe? Então a gente vê que muitos desses fatores perpetuantes têm a ver com a cultura da própria pessoa, o jeito dela, assim, né, o ambiente que ela mora. Por exemplo, né, um paciente que se queixa de que ele deita na cama e não consegue dormir, né, uma insônia de início de sono. Às vezes ele está tão preocupado em ter as horas de sono certinho, né? Eu preciso dormir 8 horas. Eu li que precisa ser... meu vizinho disse que eu preciso dormir 9 horas para conseguir dormir bem. Aí ele deita 9 da noite, sendo que ele não está com sono. Ele vai dormir 11 da noite. Ele tem insônia? Talvez ele não tenha insônia. Talvez ele só começou muito cedo a dormir e ele faz isso sempre. Aí vai passando as semanas, ele não consegue dormir, fica aquelas 2 horas acordado, começa a ficar nervoso, fica ansioso. Quando a gente fica ansioso, tem mais insônia ainda, e aquilo vai perpetuando aquele problema, né? Então, realmente, às vezes é um baque, quando a gente vê um paciente com insônia. Eu estava lembrando, o meu marido é cardio, e aí ele sempre conta que um paciente, às vezes ele fala para o paciente, mas olha, é apenas tu mudar os teus hábitos de vida, isso vai melhorar muito, tu vai diminuir esse risco, né? Assim nós vamos ter uma longevidade boa. Doutor, então eu vou morrer. Mas é só tu mudar. Não, então eu vou morrer. Então, parece algo simples, mas mas é complicado. Por exemplo, da insônia, né? Uma dica bem importante é, se você perdeu o sono, levante-se da cama. Não fique rolando na cama. Atrapalhando o outro, né? E atrapalhando ele mesmo, porque quanto mais tu persegue o sono, mais o sono foge de ti. Então, o sono, ele não é um desligamento, mas ele é um entregar-se. Então, se tu é excessivamente preocupado com o dia de amanhã, se tu tem muito medo do que virá, tem muito medo do futuro, talvez tu seja uma pessoa com mais tendência a ter insônia. E o feijão com arroz no tratamento do sono, ele funciona muito bem, que é horário regular de sono, atividade física pela manhã, não ficar rolando na cama, 2 horas antes de dormir sem telas. Então, às vezes a gente acha que a solução do nosso problema vai vir de uma droga, por exemplo, de uma pílula mágica para dormir. E, infelizmente, apesar de muitas pessoas tentarem, ainda não existe essa pílula de pá, joga aí e dorme. Desliga. Não, são de escolhas. Tu percebeu que trabalhar como uma pessoa de turno na madrugada te trazia prejuízos. Talvez se tu persistisse nesse horário, tu ia ser um cara burnout, cansado, irritado, obeso ou com perda de massa magra e insatisfeito. Tu tomou a decisão. Eu não pretendo trabalhar de noite. E o cansaço, né? A sensação de Fadiga. Fadiga é uma coisa impressionante. Assim. A gente estava conversando na redação até antes para fazer o programa aqui, né? Aí cada um falou um pouquinho da sua experiência, né? De dormir ou não dormir, né? E eu cito no meu caso, essa questão das pernas, assim, né? Até, não só parado, daqui a pouco eu tô assim, né? Então isso, às vezes, de noite também fica se mexendo, né? E um outro colega falou de que ele dorme, mas sem descansado, assim, sabe? Então ele parece que está sempre com sono, sabe? Sim. Não, eu durmo, consigo dormir 8 horas, mas parece que eu estou sempre com sono. Sim. Esse é um paciente clássico que ele precisa fazer alguma avaliação com algum profissional, assim, do sono, e é um bom candidato a fazer esse exame que a gente comentou sobre a polissonografia. Porque ele é um paciente que dorme, né? Diferente do paciente com insônia que não dorme, esse paciente dorme, porém ele não tem o sono relaxante, né? Então, esse é um paciente clássico que a gente tem que investigar os distúrbios do sono.
dependendo do biotipo, da idade do paciente, se ele ronca ou não, talvez ele tenha apneia do sono. A apneia do sono é uma doença que faz com que a gente respire menos durante a noite. Tenha pausas respiratórias, que a gente chama. A garganta fecha, a língua cai para trás. Né? Isso faz com que o paciente não consiga respirar bem durante a noite. O paciente até dorme. Dificilmente ele acorda com falta de ar, pode acontecer, mas ele passa a noite inteira dormindo. Só que o cérebro dele está tendo que toda hora fazer desses estágios de sono ir para um estágio de sono mais superficial, para que ele consiga meio que acordar, fazer com que a garganta abra um pouquinho para ele conseguir respirar melhor. Então, o cérebro fica muito ativado durante a noite, faz com que não consiga relaxar bem, e mesmo que durma 8 horas, essas 8 horas foi tudo quebrado porque ele estava precisando acordar para respirar durante a noite. Esse é o grande problema da apneia do sono. É um paciente que dorme muito, mas não descansa o suficiente durante a noite. Né? Agora, é complexo, né, doutora, a gente tentar também, né, entender um pouquinho disso, né, e trabalhar essa questão, porque às vezes, e como a senhora falou, parece muito mais comportamental, assim, né? Então, a gente conseguir ter um ambiente em que a gente consiga, assim, não, agora eu vou me concentrar, nem seria a palavra, né, me concentrar, mas tornar aquele ambiente um pouco mais aprazível ao sono, digamos assim, né? Porque a gente vai dormir com a cabeça ainda muito... Pois é, mas é que esse é o problema, tu tocou, né? Complementando o que o Gabriel falou. Então, assim, tudo que fragmentar o teu sono é ruim. Às vezes o paciente fala assim pra mim, mas, meu filho dorme super bem, ele dorme 10 horas. E eu vou lá ver 10 horas mal dormidas. Tem bruxismo, range os dentes, ronca pra caramba, não para de mexer as pernas. Tudo isso te tirou de um sono de melhor qualidade e te deu um sono todo fragmentado, ruim, cansado, fadigado, testosterona baixa, então GH baixo. Então, dormir muitas horas é um mito. Pode ser que tu durma muitas horas e teu sono seja ruim. A maior parte das pessoas vão ser sonolentas, mas tem gente que não é sonolenta, que tem uma doença do sono, mas não está caindo de sono durante o dia. E esse perfil é difícil que vá consultar conosco. Por isso que a gente tem que ter fatores de alto risco. Todo paciente que tem problema de coração, hipertenso, todo paciente que já infartou, que teve AVC, todo paciente que tem doenças crônicas reumatológicas, todo paciente que tem algo anatômico, queixinho pequeno, paciente obeso, paciente, como tu falou, pernas inquietas, ou que sente que não está relaxando, ele tem que ser avaliado, porque talvez ele tenha poucos sintomas e o primeiro sintoma dele seja um infarto. Então a gente não quer isso. Então não basta, tu não tem que esperar que tu tenha um sintoma, não. A gente tem que ver se tu não é um cara de alto risco. Todos que trabalham de noite são alto risco, todos os motoristas são alto risco. Então existem vários fatores de risco. O sono ele é muito multicaras, Tu viu quantas pessoas com queixas tão diferentes, né? Então não é uma receitinha de bolo. Isso é importante, né, doutor? Porque daqui a pouco a questão do sono pode ser, né, tá te apontando para uma coisa que o teu corpo está dizendo assim, olha, vai lá ver, porque pode ser uma coisa muito mais complexa e perigosa, inclusive. Com certeza. Isso é bem documentado cientificamente, assim, o impacto que o sono ruim dá em várias doenças, né? A gente fala bastante de doenças cardiovasculares, principalmente a pressão alta. Às vezes o paciente usa remédio e a pressão sempre disparando. E quando vê, ele tem apneia do sono, que é uma doença que favorece com que tenha pressão alta resistente, que a gente chama. Diabetes é a mesma coisa, uma doença que parece que não tem nada a ver, porque tem a ver com açúcar no sangue, né? Mas não, a apneia do sono ou qualquer outro distúrbio que faça com que a pessoa durma mal ou durma menos, pode também fazer com que ela tenha piora desse controle da diabetes. A mesma coisa, continua com remédios e quando vê, ela está com um problema de sono. A gente passa, teoricamente, 8 horas de sono dormindo, isso dá 1/3 do dia, né? Então, se 1/3 do dia ele está ali com dificuldade para respirar ou não está conseguindo relaxar, isso com certeza vai ter repercussão no dia a dia. E aí que está, né, doutora, a questão dessa busca da cura mágica aí, né? Daqui a pouco a pessoa apela para algum tipo de medicamento, algum tipo de... E isso, daqui a pouco, disfarça também, né, o problema. Né? Tem uma frase também que eu gosto, essa frase do meu pai, tá? E ele fala assim, ó, não existe tratamento simples para doença complexa. Pô, a gente está falando que o sono é uma doença complexa, não é mesmo? Não vai ser um alargador do nariz que tu vai comprar no mercado, que vai solucionar, né?
Não vai ser simplesmente um adesivo no nariz. Não vai ser um colchão com uma capa, não vai ser a pulseirinha de imã. E as propagandas são quase milagrosas, então, assim, né? Às vezes o paciente me traz isso, e daí eu falo assim, mas será? Será que é verdade? Eu falo, será? Pensa comigo, será que é bom isso aí? Será que esse spray é anti-ronco? Gente, a gente tem que também ser crítico. Não, tá? Não existe nada que cure o ronco assim. Existem tratamentos. Assim como eu chamo a atenção das crianças. Às vezes as crianças chegam lá cheias de diagnóstico. Meu filho tem déficit de atenção, meu filho tem hiperatividade, meu filho é autista, o meu filho não aprende, tem TOD, agressivo. Não, ele não tem, talvez ele não durma. Então a gente não fecha diagnósticos psiquiátricos em pessoas que dormem mal. A gente tem que saber se aquela pessoa dorme bem. E as crianças o momento de boom do cérebro delas. Tu imagina uma criança que está privada de sono, que fragmenta o sono, que ronca, que para de respirar. Como ela vai prestar atenção em ti? Ela vai querer te morder, no mínimo. Tá irritadíssimo ali. Tá braba, né? Brava. E a criança não tem sonolência. Uma criança que não dorme já tinha derrubado todo o teu estúdio aqui. Então, a gente tem que ser crítico, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que por mais conhecimento que a gente tem, é muito bom trazer conhecimento, as pessoas ainda ficam, às vezes, à mercê de picaretas, de pessoas que não orientam bem e se atrasam para começar a fazer um tratamento que vai fazer bem para elas. Essa que a senhora trouxe aí, doutora, isso aí, de vez em quando tá pipocando, né, nos sites aí, né? Essa coisinha do nariz, né, seria para apneia, um tipo de... Que na verdade, sim, a ideia a gente chama de dilatador nasal, tá? Ele ficou famoso há uns anos atrás, que os jogadores de futebol usavam, botavam assim. Tem uma indicação X, 40, existe uma indicação X, que é quem tem o nariz que desaba, né? Uma insuficiência de válvula, que a gente fala, o nariz que desaba um pouquinho, tá? Tem uma indicação X. Só que no dificilmente mínimo, vai ser não vai resolver isso. É a coisa que resolve. A única indicação é quem puxa o ar e a narina fecha, assim, muito, assim. Mas fora isso, dificilmente vai ser uma coisa que vai resolver a vida da pessoa, assim. Tá cheio de milagres por aí, né? Tentando fazer assim, e às vezes a pessoa quer que tu diga isso pra ela. A principal causa de apneia, por exemplo, é a obesidade. Então a pessoa chega no consultório obesa, com apneia obstrutiva do sono, eu preciso dizer pra ela, viu? Nós vamos ter que melhorar a questão do peso, não sabe? Então, para a gente ter bons resultados dentro de uma doença que envolve um monte de profissional, otorrino, pneum, psiquiatra, pediatra, endócrino, a gente vai ter que mexer um pouco mais na estrutura dessa casa. Do ronco, como é que é um passo a passo daqui a pouco para ele começar assim, tentar se livrar disso para poder dormir melhor? Beleza, ronco. Meu marido ronca. Doutora, não aguento mais esse homem de Deus, não para de roncar. Meu filho ronca. Eu entrei na menopausa, comecei a roncar. O que tu tem que fazer? Primeiro passo. Primeiro médico que tu vai consultar, tu vai falar isso. Viu? Olha, eu tô roncando. Gineco, clínico geral, médico do posto. Tu vai falar isso. Eu tô roncando e eu quero me tratar. Já vai dar uma luz para esse médico. Já dá uma pista. Já dá uma pista. O ronco, causa muito importante, nariz fechado. Muitas vezes é meleca, gente, catarro, rinite alérgica. Vamos tratar rinite alérgica com medicamentos para rinite. Então, tu não precisa ir no especialista em sono. Às vezes, assim, tu não tem na tua cidade. Mas tu conversa com o teu médico, quando tu vai no teu dentista, tu fala disso também. Tu vai começar por aí. E é claro que a partir dali, muitas vezes tu é encaminhado para um especialista em sono. Mas o teu médico do posto, ele vai começar um tratamento para ti. O teu clínico vai solicitar um exame do sono, que pode ser feito em casa, que pode ser feito no laboratório, né? Tem muitas maneiras, não é só um monte de fio. Muitas vezes, se o paciente é de alto risco, ele pode fazer em casa o exame. Então, começa por aí. Depois vamos fazer um examezinho para olhar se não tem um tumorzinho. Muitas vezes, tumores também podem causar isso. Então, é uma investigação mais complexa, mas que pode ser feita. E deve ser feita. Deve ser feita, né? Sobre as pernas... Agora consulta aqui, ó. Interessado. Eu tô agora me vendo interessei, que né? quer a solução das pernas problema inquietas. particular agora aqui. Vamos resolver isso aí. O que dá para fazer, doutor? Assim, só queria diferenciar um pouquinho dos termos, assim, só, porque é uma coisa que ficou meio popular, assim, que a gente tem as pernas inquietas, que na verdade é uma doença de pessoa que está acordada, assim. Na verdade, a pessoa que está quase pegando no sono tem essa mania de mexer as pernas, porque ela não consegue ficar paradinha. Durante a noite se mexe muito as pernas, mexe muito o corpo, a gente chama de um movimento de membros inferiores, assim, durante a noite, né?
Os dois são meio parecidos e estão relacionados com a dificuldade do paciente conseguir parar de mexer as pernas. Ele sente uma necessidade grande. Uma coisa que tem sempre que investigar em casos como esse é deficiência de ferro. Tá? Então, o paciente, que às vezes é uma coisa que nem dá muito sintoma, às vezes ele pode ter um pouco de anemia, e por essa ser a causa. Então, isso é uma coisa sempre boa de investigar. E uma coisa também que está bastante relacionado é o uso de alguns medicamentos. Tá? Medicação psiquiátrica, né? Para depressão, para ansiedade, TDAH, vários tipos de medicações desse tipo, elas podem se manifestar como doença de movimento de pernas atrapalhando o sono ou antes da hora de dormir. Basicamente, essas duas coisas já está bem encaminhada, assim, conseguir investigar bem. E olha que interessante, quando a gente tem outros distúrbios associados, a gente piora o movimento de pernas. Então, por exemplo, não vai acontecer contigo. Não vai acontecer. Mas se tu ficar obeso, por exemplo, se por acaso tu tiver uma amidalona grande, tu vai começar a roncar, tu vai piorar o movimento de pernas. Porque tu vai abrir uma janela maior para te fazer esse distúrbio. Então, está muito associado. Gestação. Gestação é um momento que muitas vezes a gente vê esse movimento de pernas. A gente vê também a apneia na gestação, a gente vê insônia na gestação, vê muito sono também. Então, está interligada essas dificuldades e devem ser tratadas, tá? Chama a atenção das gestantes, porque isso aumenta as chances de bebezinho pequeno, tá? E também de parto prematuro. Então, a gestante, ela tem que cuidar do sono. Então, o sono, ele não é só do especialista que trabalha com sono, não é só do otorrino, não é só do pneumo. Ele é do gineco também, ele é do dentista também, do psicólogo, do psiquiatra. Uma boa qualidade de sono é um tratamento também, né? Sim, e assim, como eu te falei, às vezes não é algo extraordinário, às vezes a gente fazia o básico. Como que as nossas mães faziam pra gente dormir? Elas não rezavam, elas não contavam uma história, a gente não jantava todo mundo junto, a gente tomava um banho, ou vocês ficavam vendo televisão até 1h na minha casa, não podia. Mas hoje em dia as pessoas ficam no celular até a hora que bem entendem. Então, a gente tem que voltar um pouco ao que a gente fazia e dava certo. O sono não sumiu, a gente que está intertendo a nossa mente com outras atividades. Biologicamente, a gente é muito parecido a 100, 200 anos atrás, né? Então, o nosso sono é muito regulado pela luz, né? Que antigamente era só a luz solar. Quando começava a cair a luz do sol, a gente começava a ficar com sono, né? Hoje em dia, a gente tem luz, se a gente quiser, 24 horas por dia, né? E coisas para nos deixar empolgado, né, e tal. Então, que nem ela falou, assim, a rotina é a coisa mais importante, assim, ter horário de apagar as luzes, desligar as TVs, né, não comer refeições muito grandes durante a noite, largar o celular horas antes de a gente se deitar, é uma boa. É isso que eu queria construir aqui, né? Um passo a passo, né? Desse dia, a gente teve um dia, enfim, daqueles, né? Atribulado, com a cabeça a mil, né? Como é que eu chego em casa, né? Qual seria um passo a passo, assim, para mim chegar num ambiente, assim, final de noite, conseguir... Olha, peraí que eu vou pegar uma pílula aqui, uma varinha de condão. Aí que tá a dificuldade. É muito fácil complexo, a gente falar, né? só que eu acho que a gente precisa planejar e entender como é a vida da pessoa. Uma maneira simples para todo mundo fazer em casa é dar um Google aí, procura Diário do Sono, tá? O Diário do Sono é uma ferramenta que você não vai gastar R$1. E cada noite tu vai colocando o teu perfil, a hora que tu foi dormir e quantos despertares tu teve e o que tu fez naquela noite. Quando tu acorda de manhã, tu preenche. Preenche por 7 a 10 dias. Nós vamos ter um parâmetro de como é a tua rotina de sono. Vocês vão se surpreender, porque vocês vão ver. Vocês vão ver que a bagunça tá grande. Então, se tu tem uma diferença de 1 hora entre o final de semana e a semana, já tá ruim. Tem gente que final de semana quer virar 24 horas e quer estar bem no segunda, gente. Sim. Aí fica difícil. Então, esse Diário do Sono, acho legal. Eu sei que tem aplicativos que fazem também, né? Mas ali tu vai ver que o primeiro passo é previsibilidade de horário. O corpo é uma máquina. Se tu fica toda hora dando um comando diferente, como é que eu vou te ajudar, né? Atividade física, tá? Pela manhã é melhor, mas quem não tem horário que se adeque, se vire. Tem que fazer atividade física. Peso, combate à obesidade, né? Acho que entender que a obesidade é um problemão. Ambiente adequado, não dá para dormir num quarto todo preto, cheio de luz, parece uma danceteria o quarto, né? E além disso, o ritual. Todo mundo tem que ter um ritual para dormir. E não é olhar o celular. O ritual é 4 atividades que tu vais fazer repetidamente todas as noites. Tu
tu vai fazer um chazinho, tu vai rezar, tu vai fazer um bordado e boa noite deu. A cama é um lugar para dormir e namorar. É isso. Então, isso é um básico que eu acredito que mudaria realmente essa epidemia que a gente está vivendo. Aquela leitura antes de dormir ajuda, não? Qual leitura? Depende. Leitura política nacional? Qual a leitura? Depende. Se tu vai ler alguma coisa. Poesia. Se tu vai ficar muito preso naquilo, se é uma história muito interessante, talvez seja não larga mais, né? Vai até ter... Talvez seja o mesmo efeito de tu ver uma série de TV que tu queira muito ver. Fica assim, tenso né? ali, né, Leandro? Então, realmente, antes da hora de dormir, é o momento de tu, realmente, que seja alguma coisa que não te prenda muito a atenção e que consiga te relaxar, te ir baixando o motor ali, vai baixando tudo, para entrar no momento de sono. Um detalhe também que eu acho que a gente tem que lembrar é que o tratamento para insônia não é remédio, tá? O tratamento número 1 para insônia é terapia cognitivo-comportamental. Se nós temos alguém com ansiedade, que não consegue desligar, que fica com a cabeça muito a mil na hora de dormir, a gente tem que pedir ajuda para esses profissionais, psiquiatras, psicólogos, que vão te ajudar a entender isso. Existe um tratamento para isso. Não vai ser com o guru da internet, tá? Então, assim, a gente tem doenças que podem afetar esse relaxar que o sono exige. Então, poderia dizer para ti assim, anota num papel teus compromissos, fecha e vê amanhã. Isso é uma estratégia. Só que a gente vê que a ansiedade está tomando conta. E para isso, existem especialistas que vão oferecer um tratamento adequado. Modo avião, né? Modo avião. Às vezes é uma solução, né? Uma estratégia a curto prazo. Modo avião ali. Uso do álcool, né? O quanto isso influi, né, na qualidade do sono, por exemplo? Posso dividir isso em duas partes, assim, né? O álcool, principalmente próximo da hora de dormir, assim, primeiro que ele interfere naquelas ondas cerebrais que eu falei antes, diminuindo as frequências que acontecem, então o sono REM, né, que é um sono que é esse descanso mental que a gente tem, ele é bem reduzido com o uso do álcool, mesmo, não precisa ser logo antes da hora de dormir, pode ser até pessoas que bebem com frequência, até durante o dia, principalmente de noite, mas durante o dia também. E quando a gente fala também de apneia do sono, que é uma doença que dá um relaxamento muscular muito grande da garganta, e isso fecha e a gente não consegue respirar, o álcool piora muito esse relaxamento. Então, às vezes tem aquele conhecido que, ele só ronca quando bebe, né? Ou, quando bebe parece que se afoga durante a noite. Então, realmente é uma coisa que é para estar longe da hora de dormir, realmente, o álcool. Mas ele é enganoso. Porque muitos brasileiros usam o álcool como um indutor de sono. Então eles acham que vou tomar minha dosezinha para relaxar. Por quê? Porque o álcool inicialmente ele pode te induzir ao início de sono. Só que não é um sono bom, ele é um sono fraco. Então é aquela ressaca que tu sente. Exagerei. Então não é um bom indutor de sono, tá? Essa sensação é enganosa, que a pessoa diz, eu preciso tomar uma dosezinha para relaxar. Não, na verdade, tu está sendo enganado. O valor disso vai ser ruim para ti no outro dia pela manhã. Então, é falso, tá? O álcool não te ajuda a dormir melhor. Parece, Ele né, parece por induzir brevemente um sono ruim, que vai te custar caro. Fica bem claro que pegar no sono rápido não é um sinal de um sono bom, né? Claro, Então, é isso que o álcool faz, né? Pode fazer com que tu durma mais rápido, mas não quer dizer que tu durma melhor. Do ponto de vista de alimentação, doutor, tem algum alimento que é, digamos assim, prejudicial ou tem mais a ver com o horário de consumir, assim? Refeições pesadas, não. Posso comer um mocotó de noite, buchada, churrascada, maionese, deixa isso pro almoço, né, pessoal? O almoço é horário de exagerar um pouquinho mais. À noite, toda alimentação copiosa, toda alimentação exagerada vai te atrapalhar. Além disso, as frituras, os alimentos mais gordurosos, eles podem alterar a questão gástrica, né? Vai levar todo o sangue para digerir aquele boi que tu engoliu de noite, tá? Vai faltar sangue pro resto. Também dá uma falsa ideia que tu tá louco de sono, que tu tem que dormir rápido. Só que dormir rápido parece que não é bom pro ciclo do sono. Então eu diria assim, refeições leves, tá? Deixa para exagerar na alimentação se tu for fazer isso ao meio-dia. Álcool, se tu quiseres consumir álcool, não é recomendado em nenhuma dose, mas evite à noite. Doces também, tá? Doces também prejudicam o sono, não devemos exagerar nos doces, também vão atrapalhar o teu ciclo. Estimulantes, café, chimarrão, por exemplo, né? Doutor, eu estava na redação aqui,
diz pro doutor aqui por que a gente não dorme. Muito tava bom, café, é uma né? causa sim, pode piorar a tua insônia. Pode piorar, sim, né? Qualquer, tanto medicamento estimulante quanto qualquer alimento que tenha cafeína ou outros estimulantes energéticos, né? A gente tenta deixar o mais longe possível também da hora de dormir. Isso é um pouco controverso, assim, o quanto que dá, quanto que não dá. Tem gente que diz que depois do meio-dia não pode, depois das 3. Depende também do horário que tu vai dormir, que tu quer dormir, assim. Normalmente eu recomendo no máximo até 3 da tarde, assim. Tem gente que vai recomendar até meio-dia, mas com certeza depois desse horário, o mais longe possível. Tá tudo relacionado com aquilo que a gente falou. Quanto mais excitação tiver perto da hora de dormir, menor a chance de tu pegar no sono. Então, a gente bota todos esses fatores lá pro mais cedo possível. Chimarrãozinho aquele sono até o final da tarde. Tem pessoas que são menos sensíveis à cafeína. Tem pessoas que podem tomar cafeína e não são afetadas pela cafeína. É algo individual, mas a maior parte da população, concordo com o Dr. Gabriel, assim, não exceder depois das 3. Se tu já está indo consultar, porque tu tem dificuldade de dormir, meu amigo, aí tu quer fazer exercício na hora de dormir, não dá. O exercício vai aumentar a tua temperatura, tu vai dormir ainda mais tarde, tá? Passa pela manhã, vai ser melhor. Vai ver noticiário com algumas notícias, às vezes, desagradáveis. Não é para te ver à noite. Então, tu precisa entrar num estado, assim, mais relaxamento, menos preocupações. A senhora falou num dos distúrbios ali, né, que é menos comum, né, em relação a esses mais famosos. Mais famosos. A senhora citou privação, insônia, apneia. Que é esse da paralisia do sono, né? Muito falado. Isso, olha, né? Que loucura, hein? Então é assim, quando tu acorda num estado do sono conhecido como REM, que é um estado que o corpo tá parado, mas o cérebro tá a mil. E às vezes tu acorda na hora errada. O ciclo ficou mal ali dimensionado e tu acordou na hora que o teu corpo está numa fase que não se mexe. Mas a cabeça já acordou. Mas o músculo que tu consegue mexer é o do olho. Então, tu vai fazer um movimento de olho e tu vai acordar. Mas algumas pessoas têm demais paralisia do sono e isso começa a incomodar. Está relacionado a gente privada de sono, que abusa de cafeína, gente estressada. Não tem nenhum estressado aqui, né? Não, nesse nível não. Não tem nenhum estressado aqui. Eu vejo que o pessoal aqui é tranquilo, que trabalha aqui, né? Todo mundo tranquilo aqui. Então, tem pessoas que fazem muita paralisia do sono. E uma das causas é isso que eu te comentei, paralisia do sono, algumas doenças muito raras, mas que podem ocorrer. Narcolepsia, que é uma doença que as pessoas caem no sono, pode começar com paralisia do sono. Mas a causa é gente que não dorme. Isso deve ser apavorante, né? Tem gente que associa isso a alguma espiritualidade, sabe? Tem pessoas que estudam bastante isso, até médicos do sono que se dedicam só a estudar isso. Existe uma interface ali entre essa questão mais religiosa e os distúrbios do sono. A gente, no geral, acredita que é realmente uma parassonia e está associado a acordar no momento errado do sono. Alguns pacientes relatam ter algum tipo de alucinação, de ver que alguém está junto da pessoa, assim, durante esse momento de paralisia do sono, que eu imagino, nunca passei por isso, mas imagino que deve ser uma coisa realmente, de fato, bem diferente, assim, né, de tu não conseguir mexer teu corpo, mexe o olhinho e ver alguma alucinação. O bom é que as poucas pessoas que têm isso, realmente não é uma coisa muito comum, tende a se resolver, os episódios são curtos e é sempre bom investigar que se pode ser algum distúrbio do sono que está associado. Com tratamento isso tende a melhorar bastante também. Aquela sensação de que muitas vezes a gente tem de que está caindo, assim, isso está relacionado a algum distúrbio de sono, assim, tem sim. Acordou na hora errada. Acordou na hora Aquela corda apavorada, assim, se batendo na todo. hora errada. No geral, a gente, quando a gente não entra num sono com tranquilidade, a gente corre mais o risco de vivenciar um pouco mais os nossos sonhos. Então, eventualmente, a gente começa a vivenciar demais o sonho e acaba tendo até os pesadelos. O pesadelo, ele é um tipo de parassonia, de um distúrbio que ocorre mais no sono REM. Então, ele é típico, a gente estuda isso, o pesadelo tem até idade para acontecer. E também um ponto importante desses sonhos ruins, dos pesadelos, especialmente em crianças, é que a gente sempre tem que investigar algum estressor, tá? Causas de abuso, às vezes dá uma olhada ali na família, às vezes dá uma olhada... Porque o pesadelo, ele também é uma forma daquele inconsciente ali estar trabalhando. Então, sempre investigar um pouco o que está acontecendo, né? Alguém foi assaltado.
fica tendo pesadelo várias vezes com assalto, né? Também em terapia é possível melhorar essa situação, entender melhor essa situação. O distúrbio do sono, ele atinge mais homens ou mulheres, assim, na percepção de vocês? Depende de qual distúrbio do sono, assim, né? A gente considera que a apneia é mais comum em homens, pelo menos até a idade da menopausa, assim, é mais comum em homens. Por anatomia, as mulheres por hormônios têm uma chance menor, assim, de ter a apneia do sono. Homens costumam ter um peso maior também. Mas depois da menopausa, que diminui o efeito desses hormônios, mulheres e homens costumam ter uma incidência meio parecida, assim, de apneia do sono. Já a insônia costuma ser mais comum em mulheres mesmo. Curioso, né? Bom, a gente está chegando no final do programa aqui, passa muito rápido, né? A gente acaba que é uma questão que nos toca diariamente, né? Então a gente falar sobre qualidade do sono é quase que imperativo, né? A gente tratar sobre essa questão, porque muitas vezes a gente não percebe, né? A gente tá cansado no outro dia, mas não percebe que não faz essa autoavaliação, né? Só quando a coisa assim tá, enfim, tá batendo a porta, ali a gente está num nível de estresse ou da própria insônia, né? E aí que a gente vai se preocupar, mas isso é bom que a gente faça isso, né? Essa autoavaliação, né, doutora, dia a dia, né? Aquele checklist ali que a senhora citou, né? Isso é importante também. Né? A gente vê tanta gente preocupada em perder peso, preocupado em ganhar massa muscular, preocupado em usar hormônios que não estão indicados, mas eu gostaria de ver mais pessoas interessadas em priorizar o seu sono. Inclusive, esse ano, o Dia Mundial do Sono, que é agora em março, ele falou sobre isso. Priorize o seu sono. Não vendo seu sono barato. Deixe um tempo para te refletir sobre um momento, sobre as escolhas que tu faz durante o dia, que vão te dar, sim ou não, noites de sono agradáveis para te restaurar e começar um dia bem. Aí é tão bom, né? Quando a gente dorme assim e acorda com aquela percepção, bem, né? Puxa vida, hoje eu dormi bem, né? Acordei legal, estou bem. Né? Muito bem, eu quero agradecer inicialmente aqui a doutora Amanda Costa. Doutora, muito obrigado pela gentileza, pelo tempo disponibilizado para a gente tratar sobre essa questão tão importante. Fica a palavra à disposição para a despedida. Muito obrigada, é um prazer falar sobre sono. Eu espero que a gente possa retornar para falar cada vez mais para a população que dormir importa. Roncar não é normal, nem criança, nem adulto, nem idoso roncar é um problemão. A gente tem que investigar o ronco. Não fique feliz se você dorme mal, procure a causa, converse com todos os profissionais de saúde que tu passar sobre o teu sono. Assim como a gente conversa sobre alimentação, como a gente conversa sobre outros pontos da saúde, fale sobre sono. Perfeito. Doutor Gabriel Albuquerque, obrigado também pela presença, palavra à disposição para a despedida. Então tá, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz por ter participado aqui do programa, junto com a doutora Amanda. E dizer, só repetir as palavras dela, assim, que todo mundo que esteja assistindo, assim, que todo mundo merece ter um sono bom, tá? A gente passa um terço do dia dormindo, deveria pelo menos, e isso é uma parte muito importante da nossa vida. Um terço da nossa vida a gente passa dormindo e a gente merece ter um sono de qualidade. Qualidade, né? Qualidade. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas orientações aí. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou. Obrigado. Voltem sempre aqui para nos orientar aqui. Na próxima vez que nós convidarmos aqui, eu vou dizer como é que está a minha situação. Dá um feedback aí. Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. A você de casa, muito obrigado por nos acompanhar. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para conferir mais informações do Legislativo, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e também vá lá no nosso YouTube. Você pode rever este e outros programas aqui da programação. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau. Até lá. Valeu.